Schiller. Tudo bem, Pedro? Prazer falar contigo, os ouvintes. Schiller vai falar com a entrevista que a gente fez agora há pouco com a senadora Simone Tebet, né? O Cláudio Humberto fez uma pergunta muito interessante para ela, a gente se acostuma, né, a ouvir essa história, precisamos de convergência, precisamos unir o centro, mas ninguém está disposto a abrir mão. Como é que vai fazer convergência desse jeito, né, Schiller? Olha, achei ótima a pergunta do Cláudio, estava escutando aqui. Agora, vamos ver se vocês concordam comigo, o Cláudio concorda. Quer dizer, essas candidaturas que estão colocadas agora são candidaturas de posicionamento de marca. São balões de ensaio. Quer dizer, eu acho muito difícil que o MDB tenha candidatura por várias. Primeiro tem uma questão financeira nisso. Uma campanha presidencial ela é muito cara, em primeiro lugar. Quer dizer, uma campanha basicamente à base do fundão eleitoral. Uma campanha presidencial pode custar 60 a 80 milhões de reais. Quer dizer, esse recurso, os partidos, os deputados do partido, os candidatos ao Senado, enfim, os candidatos a governos estaduais, eles querem para as campanhas regionais. Quer dizer, se o partido não tem um projeto nacional, se o partido não tem essa vocação de ter um projeto nacional, qual é o sentido de você fazer um investimento, literalmente, desse tamanho, onde a candidatura presidencial acaba virando um fardo, porque ela é uma candidatura pouco viável, o partido não tem nenhuma coesão, o MDB basicamente nunca teve um projeto nacional, sempre foi uma frente de lideranças regionais, era o rei das coligações, agora não pode fazer coligação proporcional, complica um pouco, então tem a ideia da federação com a União Brasil, eventualmente com PSD, mas enfim, eu acho que a aliança União Brasil e MDB hoje é um projeto mais avançado. Então esse é um primeiro problema. O MDB de fato não tem, é uma questão apenas de posicionamento. Para a candidatura a senadora Simone Tebet lá no Mato Grosso, também é interessante, põe o nome na vitrine, se torna uma figura mais nacionalizada, está na mídia, e aí, num certo momento, ela pode recuar e retomar a campanha para o Senado no seu estado. Então, tem toda uma lógica aí. Vamos lá. Tem uma outra questão. Eu acompanho pesquisa, um combo de pesquisas. O que está acontecendo nos últimos 30, 45 dias? Você tem uma entrada do ex-presidente Lula realmente no debate. Eu diria até a entrada mais forte do Sérgio Moro na campanha, colocando questões que vêm ainda nos chamados escândalos de corrupção, etc., vem causando um dano ainda pouco perceptível, mas vem causando a candidatura Lula, e você tem uma lenta retomada de algumas posições por parte do presidente Bolsonaro. Na pesquisa da Tá Poder, nosso parceiro aqui, em pouco mais de um mês, a diferença caiu de 14 pontos para 9%, Lula-Bolsonaro. A rejeição, havia uma diferença também na faixa aí de 16% a 7%, também ela caiu para 11%. Então a rejeição Lula subiu 3 pontos, Bolsonaro caiu 4 pontos. Então isso vem acontecendo. Claro, a gente tem que consolidar esses dados ainda, tem que ver se é uma tendência que realmente continua, mas na medida que a campanha começa, que os candidatos começam a entrar no jogo, começam a ser criticados, saem daquela posição, digamos assim, um pouco olímpica, de fora da campanha, as coisas começam a mudar. E aí você tem um problema para a terceira via, não é só para a senadora Simone Tebet, para toda a terceira via. Porque na medida que o problema da terceira via ela tem que contar necessariamente com o desgaste do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro retoma, parecia que ele tinha um problema, que ele continua tendo um problema, está muito atrás ainda em pesquisa, etc., mas ele mostra a resiliência. O auxílio emergencial começou a ser pago, a campanha ela se desconcentrou um pouco, quer dizer, ela saiu um pouco da polarização com a entrada do Sérgio Moro na campanha. Então o presidente Bolsonaro saiu um pouquinho do foco, faz uma viagem internacional, a oposição não gostou, por quê? Porque deu visibilidade ao presidente. Então você tem dados da economia que são contraditórios, mas há uma certa tendência de melhora. Por quê? Porque a inflação, com os economistas, ela tem uma curva, tendência a gente ter lá no segundo semestre uma inflação bem mais baixa do que a gente tem hoje. Enfim, há muitos dados que podem favorecer o governo. Eu estava observando pesquisa Datafolha de uma semana antes das eleições de 2018.
Bolsonaro tinha 28%. 28%, terminou com 46%. 18% de diferença. Mas a pesquisa erra, não pega o momento, acontece muita coisa. Mas vamos lá, muita gente que a gente conversa e análise de pesquisa que a gente faz, existe o hidden vote, o voto escondido, o voto daquele eleitor que ele não revela, porque como você tem um candidato que é muito criticado, não é, que está no poder, não é, ele acaba tendo menos votos. Isso aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Quer dizer, então você tem uma situação que hoje, para a terceira via como um todo, é muito complicado. Por último, na minha visão, quer dizer, para toda a terceira via, para a candidatura da senadora Simone Tebet, candidatura João Dória, o grande fator é a possibilidade da entrada ou não do Eduardo Leite na corrida presidencial. Essa é a questão. Quer dizer, você tem um partido âncora em todo esse sistema de aliança, convidando o Eduardo Leite e o Eduardo Leite seduzido por essa ideia, seduzido no sentido, quer dizer, ele vê nisso, ele fez uma palestra em Caxias, agora se não me engano, na Serra Gaúcha, dias atrás, dizendo, olha, o cavalo passar enfilhado 2 vezes e não pegar pode ser um problema, né? Então, quer dizer, eu acho que isso realmente embaralha a lógica da terceira via, se isso acontecer. Então, assim, a minha visão é muito cética em relação à pré-candidatura do MDB nesse momento. Acho que não é um partido que tem essa vocação e acho que o fator que realmente pode mexer com a terceira via nas próximas semanas é a entrada ou não do Eduardo Leite. Até porque um governador, para ser candidato à presidência, ele precisa se desincompatibilizar. E o tempo está se estourando, quer dizer, ele tem até o final de março, na verdade, para tomar essa decisão. Então a gente vai saber nas próximas semanas se a gente vai ter ou não essa reviravolta aí na terceira via, que está complicada. Nesse momento é muito difícil falar em qualquer viabilidade de terceira via na eleição presidencial. Aí a gente vai com a... Fernando Schiller participa conosco toda semana do Jornal Gente, ele volta ao longo da semana para comentar outros assuntos. Um abraço para você, Schiller. Um grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.